Aí. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos do Entre Linhas que nos acompanham aqui hoje. Daqui a pouquinho vamos receber a nossa grande campeã, Alessandra, pivô do basquete brasileiro, campeã mundial, medalhista olímpica, enfim. Queria agradecer já aqui as nossas parcerias, a Pizzaria Paulino, o Restaurante Baião, Joma Esportes, Euro Esportes, Just Fit e Hammer Hands. Essas empresas aí que estão apoiando o Entre Linhas, muito obrigado, tá bom? A parceria que tem dado certo, vamos continuar trilhando esse caminho, tá bom? Obrigado aí ao Restaurante Baião mais uma vez, a Pizzaria Paulino, aqui de Perdizes e de Pinheiros. Se você tá com fome, enfim, ainda não comeu, uma boa pedida aí é uma pizzinha hoje à noite, né? Esses dias frios aqui em São Paulo, uma pizzinha cai bem. Hoje a gente vai receber a Ale, ela tá aqui já, acabou de entrar, aí ó, já vou colocá-la na nossa conversa. A Ale que tem muita história, enfim, no basquete brasileiro, jogou em diversos países também, até na Coreia do Sul, ela já foi mostrar o seu talento, lá do outro lado do mundo. Olha aí. Oi, tudo bom, Fê? Tudo bem e você? Tudo bom. Boa tarde a todos os seguidores, aqueles que vão assistir agora e aqueles que vão depois. E aí, como tá esse frio? Gente, dentro de casa é congelante. Tá muito frio, né? Nossa, até parece que você tá morando na Europa, tá voltando no tempo de Europa? Não, o tempo de Europa, ó, vou falar, em qualquer lugar na Europa nós somos muito atrás. Mesmo nos países do leste europeu, que são mais simples, tem calefação em casa. E aqui nós não temos calefação em casa, nós sofremos dentro de casa ainda com esse frio. Aqui o jeito é colocar um cobertor, um casaco e ficar de mantinho o dia inteiro. Verdade. Ai, tá muito frio. Ale, muito obrigado por estar aqui no Entre Linhas. A gente já se conhece há muito tempo, enfim, te acompanhei jogando, torci muito pelas vitórias do basquete brasileiro. Na época que o basquete brasileiro dava alegrias para a torcida do Brasil. Hoje em dia tá difícil, né? Enfim, poucas meninas se salvam. Mas muito obrigado por estar aqui no Entre Linhas. Vamos bater um papo sobre sua história, sobre o momento atual, enfim, legal tê-la aqui. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Acho que é muito legal falar de esportes, falar de basquete, que é minha paixão, né? É a minha vida, tudo está atrelado ao basquete, ao esporte, primeiramente, depois ao basquete. É um grande prazer dividir e compartilhar, né, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, né? Pessoal, o vírus não acabou. Tem gente que está achando que acabou tudo, mas não acabou. Quem puder ainda ficar em casa e se resguardar e deixar as pessoas que estão trabalhando para nós no batalhão de frente, por favor, tenha um pouquinho mais de educação e empatia, o que está faltando na nossa população. Então, é muito bom porque nessa quarentena, que eu acho que ainda nós estamos de quarentena, pode ter fase 5, fase 6, fase 0, porque o vírus está aí e está matando muita gente mundialmente. Aproximou muitas pessoas e com a tecnologia isso é muito importante, né? Trocar as ideias, compartilhar conhecimentos e também estar vizinho de pessoas que necessitam. É o que você falou, é muito importante, Ale. As pessoas têm que ter essa consciência que realmente a pandemia não acabou. Pode ter essa flexibilização, pode ter o comércio, ter alguns pontos reabertos, enfim, mas tem que ter essa conscientização, tem que usar a máscara, continuar. E como a Alessandra falou, se der, se você não precisar, não é para ficar caminhando, passeando no shopping, tem que ter essa consciência. Ale, você que é uma pessoa super experiente, rodou o mundo, inclusive a tua família mora na Itália, como que você encara essa pandemia? Foi mundial, né? Tem que... Enfim, todo mundo foi pego de surpresa, né? Sim, todo mundo foi pego de surpresa. Eu falo, Felipe, que eu, na realidade, porque tem alguns estudos, né, que são comprovados pela ciência, não é. Ah, eu acho, né, que na Europa chegou em novembro, no final de novembro, eu estava na Itália em dezembro, minha irmã mora na região de Bérgamo, na província de Bérgamo, uma região muito afetada, então a pandemia, para mim, a quarentena começou antes, porque ela está sozinha lá, eu tenho um sobrinho de que fez 3 anos há um mês atrás, né? Então, e segura a onda, porque não foi fácil, não está sendo fácil para nós,
para eles foi pior, porque a dimensão da Itália, a população também, as informações no início que foram desencontradas, né? Porque nós tivemos teoricamente um pouquinho mais de sorte, né? Porque as informações começou vindo da China para a Europa e para cá, e tem gente que ainda não acredita, né? Acha que não vive, o vírus não vive acima de 40 graus, um monte de coisa que é só pesquisar, tem um monte de artigos científico falando, não estou falando de achismo, e não foi fácil. Eu estou desde o carnaval, depois de uma semana, desde praticamente o dia. O carnaval acabou, eu já estou em quarentena, né? Nesse momento de tensão, tendo uma família do outro lado do mundo, né? Mas eu acho que em vez de eu pegar, levar pelo lado negativo, eu peguei, lógico, é triste, o psicológico cai, tem muita gente aí que está ansiosa por causa da incerteza, o trabalho não é também, porque ela está numa situação confortável, não é assim, eu trabalho com criança, eu trabalho com esporte, medalha não faz dinheiro, pessoal, não vamos falar isso, que isso é verdade, ainda mais no Brasil, não faz dinheiro, tá? E o que acontece? Então, se readaptar e requalificar, né? Para mim, foi um momento que eu me conheci melhor, né? De estar sozinha no apartamento no centro de São Paulo, ter que treinar, se manter em forma dentro do apartamento, o psicológico alto, porque eu tenho uma tia que também é risco, que teve aneurisma cerebral em Campinas, faz praticamente 7 meses que eu não a vejo. E tentar também ajudar as pessoas com palavras positivas e manter o positivismo, apesar da situação, ainda mais, infelizmente, a situação que nós estamos passando no Brasil, essa guerra, que eu não sei se é política, o que é, e também a questão a conscientização popular, né? O achismo, tudo o que está acontecendo. Então, sempre ter foco para manter numa linha só, como eu tive como jogadora, porque isso aí vem também do esporte, sabe? Olha, você hoje é professora de educação física, enfim, você dá mais aulas, você dá aula para todo mundo, mas o seu foco mais é para crianças, né? E como que tá a sua rotina? Você, enfim, teve que mudar completamente também. Você parou de dar aula? Como você ficou só por meio de aplicativo? Como foi essa mudança também? Olha, na realidade, eu sou contra a volta ao esporte, vou falar por quê? Porque nós não vamos viver numa bolha como a NBA, não tem testagem para todo mundo, mesmo que quisesse pagar, não tem, porque tenho amigos que moram fora do Brasil, tinha que vir ver familiares no Rio de Janeiro, não tem teste no Rio de Janeiro, até 2 semanas atrás não tinha, gente, então o cara tinha que ficar em quarentena, ele tinha que passar 20 dias, como ele vai fazer? Então, até essas situações, a fronteira fechada também é muito triste. A minha rotina no começo, o primeiro mês de pandemia, foi entender o que estava acontecendo. Eu vou falar para você, Felipe. Depois estudar sobre o SARS-CoV, entendeu? Pegar informações, eu fui estudar, não é só achismo, entrei na plataforma da Fiocruz, entender o que está acontecendo, me reciclar também na questão da área da educação física, que eu trabalho com criança, mas também na questão de doenças crônicas, como proteger, como atividade física. Então, tanto que esse negócio de treinar com máscara, já no começo já estavam falando, eu comecei a treinar para ver o que é treinar de máscara, até para depois aconselhar meus alunos, que os adultos treinam de máscara, as crianças não precisam, se estão em áreas abertas, né? Não tem esporte de contato ainda, né? Vamos falar a verdade. Então, foi tentar achar vias plausíveis, soluções para que, como agora com a reabertura, tá aconselhando e me dedicando mais e dando atenção não só no aspecto físico, também psicológico a esses alunos. As respostas, porque antes da pandemia eu conseguia fazer isso, hoje eu não consigo. Falo para você, uma vez na pandemia eu saí para ir no supermercado, comprei essencial, eu quase torci os 2 tornozelos. Então, de tanto você ficar inativo. Eu que sou uma atleta, então imagina uma pessoa normal. Então, foi isso. E também estudar para entrar no mestrado, uma coisa que eu gostaria muito, né? Continuar meus estudos e tentar entender o que está acontecendo. Então, até começar a reabertura, apesar que eu estou mais 70% em casa, não saio muito,
só presenciais, algumas aulas presenciais que eu tenho, que a pessoa necessita de estar presencial, eu estou indo. Mas, de resto, não vou em restaurante, não participo, não tenho a vida social. Eu acho que ainda eu tenho que tomar cuidado, porque ainda mais que eu trabalho com públicos diferentes, eu não quero respeito a mim, a minha pessoa, a minha saúde, mas também das pessoas que eu atendo. Olha, o seu mestrado é em psicologia, né? O que você está fazendo, né? Sim, psicologia do esporte. Imagina, uma pessoa, eu nunca imaginei isso, eu ia falar de psicologia do esporte. Eu pensei, nossa, que mudança. Não, é muito interessante a área, é uma área que desde a porque eu fiz pós-graduação em basquete 3x3 pelo COB, e isso eu me aproximei muito da professora Regina Brandão, que trabalhou no futebol também, com o Felipão, trabalhou na seleção brasileira, na seleção de vôlei, de futebol, de vôlei, e me aproximei muito e vi que eu me identificava com a área, recebi um convite do grupo de psicologia de esportes da São Judas, né, da Universidade de São Judas, que eu estou agora lá, e foi muito ótimo, e comecei agora, foi um grande desafio dessa pandemia também, entrar no mestrado para me aprimorar mais, porque tudo para mim na vida foi um desafio, né, desde quando eu nasci até hoje, então são várias etapas, e agora essa etapa também de transição de carreira, que eu estou ainda começando a ser treinadora, eu sou treinadora da seleção feminina de basquete feminino do Mackenzie, trabalho com criança e adolescente, personal trainer agora que eu terminei a faculdade finalmente, porque eu comecei a faculdade muito tarde, né? Comecei em 2015, terminei no meio do ano de 2019, foi tudo, eu estou fazendo tudo condensado, tudo aquilo que eu estudei durante a minha carreira, estou estudando tudo de uma vez só depois, após carreira. Olha aí, é um momento muito oportuno, né? Fazer psicologia, porque nessa época de pandemia, a nossa cabeça tem que estar boa também, né? Sim, então, eu já vinha isso discutindo perante a isso, já vai alguns anos, né? Que hoje nem só a questão do mundo moderno é a gestão de pessoas. Então, para isso, para você ter um grupo, você controlar esse grupo, independente da área, você tem que saber gestir as pessoas. Não é ser um líder mandão, um professor mandão, mas entender como você pode passar aquelas informações de várias maneiras, entendeu? Não só um treinador. Isso está no nosso dia a dia, até dentro de casa, entre pai e filho hoje. O mundo moderno é totalmente diferente. Você não pode chegar para uma criança e falar assim, vai fazer isso que você vai te pôr de castigo. Ele não vai fazer, gente. É a mesma coisa quando o aluno chega para mim. Eu não sei fazer, não gostei desse jogo, criança. Não consigo. Eu falei assim, não é assim. Você tem que falar assim, vamos entender o jogo, vamos compreender aonde você não entendeu e vamos tentar fazer. Eu não nasci sabendo, você também não nasceu sabendo, mas nós vamos achar uma solução para você entender o que está acontecendo. Então é diferente, é a mesma coisa no mundo corporativo. Você vai berrar com os... vamos supor, você tem uma empresa com os 1.000 empregados, depois num dia você não tem mais empregado nenhum, porque ele vai se demitir, ou ele vai te sabotar, ou ele vai te pôr no pau. É assim, entendeu? E hoje, para construir, não tem mais ninguém sozinho. Para você construir um produto, o que seja, o mais simples, até dentro da sua casa, você quer fazer um bolo hoje, tem que ter uma comunicação se você mora com alguém. Se você tem uma família, você tem um círculo social. Tem o pessoal já entrando e elogiando aqui. O Luciano Luciana, a gestão de pessoas deveria ser uma matéria escolar. A Bia Porto, que também é professora, está dizendo grande Alessandra. O Vandi está te mandando um abraço. Enfim, tem o pessoal aqui. Ale, até antes da pandemia, também você jogava, né? Você estava jogando no time master, enfim, vira e mexe, você batia uma bolinha, né? Eu jogava, gente. Eu não sei se eu vou mais, ainda mais porque, em respeito às pessoas, de tudo que está acontecendo mundialmente, principalmente aqui no Brasil, porque não é normal morrer 1.000 por dia. Eu jogava basquete, eu era federada no Paraná, sou ainda federada no Paraná, o Paraná não abriu ainda, né? Pelo NBPG em Ponta Grossa, são 6 anos, desde 2014 que eu estava jogando lá. Não sei, já avisei que talvez se tiver manifestação esportiva esse ano, esquece, porque eu já tenho 46 anos, já estou quase na idade de risco, e é uma decisão minha, então eu acarreto
eu estou responsável pela minha pessoa e falei que eu não volto, entendeu? Mesmo que eu amo jogar, adoro, jogo 3x3 também, não volto, Master não volta, ainda pior ainda porque a situação é acima, é risco, e mesmo com as crianças que eu falo, não, agora nós podemos fazer algumas aulinhas de dança, de brincadeiras, eu não falo que é basquete, nós temos regras, não pode encostar na professora, não podemos, eu não pego a sua bola, não podemos fazer isso, eu já explico por quê e como, e nós vamos, infelizmente, viver assim, não sabemos até quando. Então, são coisas que são, não sei se tem gente que não acredita, pode ser que tem gente que não acredita, mas eu digo, o que é importante hoje é estar com a saúde mental, a saúde principalmente física, fisiológica, né, psicológica, muito importante, mas também ter essa empatia para ajudar o próximo. É difícil. Olha aí, como que surgiu o basquete na sua vida? Você sempre gostou do esporte, enfim, na época de menina ainda lá, você praticou todos os esportes, praticou handebol, vôlei, mas como que você encarou e falou, opa, o basquete é o que eu quero? Bom, primeiramente, né, porque como o meu início de carreira foi numa quadra de escola pública, né, uma aula de educação física, né, com 10 anos de idade, bobona, já tinha perdido a minha mãe com 4 anos de idade, morava de casa em casa, estava numa tia atrás da USP, eu morei atrás da USP por um bom tempo, e nessa aula me jogaram na quadra, eu não sabia que esporte que eu ia fazer, né, fiz vôlei, basquete, handebol e atletismo. Atletismo, o primeiro que saiu depois dos 800 do CPUSP, nunca vou esquecer esse dia, 40 graus, eu tenho um problema com temperatura ainda até hoje, no 3x3 eu sofro ainda. Depois o handball, não me identificava com a turma ou como professor, porque você sabe, quando criança, você tem que ter alguma coisa que te identifica. E depois eu fiquei no vôlei e basquete, o vôlei eu fui federada 2 anos em São Paulo, dos 12 aos 14 anos, porque meu pai não queria que eu saísse do basquete, que eu saísse fora de casa, mas eu jogava basquete, já os torneios da época em São Paulo, e na realidade eu fui federada, mas eu queria jogar o basquete que eu me identificava mais, e eu já tinha minha turminha da escola, o professor, tudo. Quando meu pai morreu com 14 anos, que aí eu já quase já sem saber basquete, né, na questão de especificidade, eu fui fazer um teste em Piracicaba, eu passei, e aí foi basquete pro resto da vida, né? Dos 14 até hoje. Que é tudo atrelado ao basquete. Tudo ao basquete. Basquete é sua vida e sua paixão. Aí você passou Piracicaba, Jundiaí, enfim, você começou crescendo aqui no estado de São Paulo, né? Uhum. Porque na época, no final dos anos 80, década de 90, é tudo o interior. O basquete mais forte da América Latina, vamos falar, era o interior de São Paulo, né? Não tinha time fora do interior de São Paulo, né? E vamos falar que São Paulo, capital, é ingrata, né? Não tem até hoje um time de basquete feminino. Teve recentemente o Corinthians, mas era parceria com a Americana, né? Não era aqui, não jogava em Americana. Falta investimento, enfim, até você colocou hoje, né, Ale, que a mulher tem que ser valorizada, e você postou, tem o dia, né, o dia hoje da mulher que tem que ser valorizada, enfim, tem que fazer o que quer e defender realmente o que gosta e tá na área que quer atuar e aonde merece estar, né? Sim, hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, então é importante essa data, né? Porque é uma data mundial, né? Internacional, que a mulher tem que se impor, né? E estar onde ela acha que ela deve estar, né? E pessoal, não é questão de, eu falo assim, não é questão de vitimismo ou não, porque vamos fazer uma cota. Não é questão disso, você tem que se aprimorar. Então, para conquistar espaço também, você tem que se impor. Eu nunca conquistei nada assim, ai, coitadinha, ai, vamos dar um bônus para ela. Porque até hoje, tudo que eu faço é por questão de meritocracia, é a questão que eu conquistei o meu espaço. Isso é importante saber. Olha aí, você sempre foi a mais alta da turma, mesmo quando você começou lá no Piracicaba, no Jundiaí, você já tinha, hoje você tem 2 metros de altura, se não encolheu alguns centímetros, né? Mas não encolhi ainda, né? Tô chegando na idade de encolher, não. Eu não era a mais alta da turma. Eu tinha falecido a Ingrid, né?
2,4, gente. Incrível. 2,4, 2,4. Porque eu sou 1,98, 2 metros assim. Ela era 2. Não, na nossa época, tinha muitas meninas altas no basquete. Eu, quando saí de Piracicaba, porque não tinha espaço mais na República, nós éramos 6 acima de 1,90. Nossa, Você imagina, 6 mulheres acima de 1,90. Hoje você acha 2 no basquete só. E olha lá, se tiver, é muito. Não, não estão no Brasil lá acima de 18 anos. Então é difícil. é difícil. Olha, e daí você imaginava nesse começo de carreira que você chegaria na seleção brasileira, que é considerada uma das principais pivôs do basquete brasileiro até hoje? Ah, olha, eu vou falar a verdade, para quem nunca. Eu nunca pensei, não, eu não sou de uma família de esportista, né? Meu pai jogava futebol de final de semana porque eu gostava de futebol, mas como na realidade meu pai, quando ele terminou, porque da década de 40, né? Terminou o segundo grau porque ele foi ser seminarista e desistiu de ser padre. Nossa, E aí ele jogava no seminário, desistiu de ser padre, e ele foi trabalhar como contador, bolsa de valores na época de 70, né? Então a minha família não tinha, tanto que quando eu comecei a fazer esporte, todo mundo achava, esporte é para vagabundo, na década de 80 eu falava isso, já para homem, imagine para mulher. Você tem que fazer datilografia, curso de manicure, gente, imagina eu numa datilografia, nossa senhora, desse tamanho. Então, para mim, tudo ocorreu, foi assim, fui jogar basquete legal. Aí um dia eu falei, nossa, que legal, seleção brasileira. Então, eu nunca pensei em ser jogadora de basquete, nunca pensei em jogar um campeonato profissional, ser seleção brasileira, ser campeã mundial, jogar uma Olimpíada. Esses sonhos foram sendo construídos perante o estágio que eu estava na minha carreira. Lógico, depois que eu fui para a primeira seleção brasileira em 91, que foi a juvenil, minha primeira seleção brasileira, lógico que eu queria ir para a seleção brasileira. Até hoje estava na aula, a Vânia Hernandes faz aula comigo, uma figura, Vânia Hernandes. Como fala isso que atleta não gosta de ganhar medalha? Eu ia jogar para ganhar medalha e troféu. Mas é verdade. Tem atleta que quer isso. Então você passa. Aí você fica com mais vontade, mais motivação. Quero vencer a mesma coisa. Eu nunca pensei que eu ia jogar na WNBA, eu nunca pensei que eu ia jogar na Europa, na Coreia, onde eu tive, entendeu? Eu fiz toda essa carreira. Mas eu fiz porque quando eu ia subir numa etapa, um degrau, eu já pensava, nossa, agora eu vou matar de treinar para subir o outro degrau. E o teu primeiro campeonato mais importante, enfim, já na seleção adulta, foi justamente o Mundial de 94, né? Antes das Olimpíadas, você disputou o Mundial de 94 e, enfim, esse Mundial, para quem gosta e acompanha o basquete, todo mundo sabe que o Brasil, pela primeira vez, foi campeão mundial. E a Alessandra aí, não sei se você está com a medalha aí, Ale, mas campeão mundial, parabéns aí, primeiro título do Brasil, campeão mundial. Aquela conquista acho que é inesquecível, né, Ale? A conquista é inesquecível. Confesso que eu dormi um mês depois com a medalha no peito, porque eu não acreditei que nós somos campeão mundial. Aí você vai no seu primeiro mundial, ainda você é titular, você sai campeão mundial, você não sabe nem. Juro, falo pra vocês. É muito engraçado porque, tipo assim, era. Tipo, se vocês olham, tem um vídeo agora no YouTube da FIBA, né? O HD, né? Então fica mais fácil de assistir, porque antigamente só tinha aquele meio chamuscado que era a época. Tipo, eu olho para, tipo, você tava lá ou não tava lá, tipo, eu entendia que era. Eu fui entender a importância de ser campeão mundial quando nós chegamos em Guarulhos, nós saímos pela porta de trás, uma porta lá de Guarulhos. Aquela multidão no aeroporto. Porque até então, campeão mundial, tudo bem, mas o campeonato, mas não era assim. Então, a grandiosidade, até hoje, depois dos Estados Unidos e da União Soviética, da antiga União Soviética, nem Rússia, né, que nós estamos falando agora, só nós e a Austrália que ganhamos o Mundial, nós estamos batendo, então é um título inédito que vai ficar na história, não só na história brasileira, na história mundial, infelizmente não somos bem reconhecidas, né, mas é verdade, para mim esse título é tudo na minha vida, foi o marco onde começou, aliás, falando sobre isso, eu tive um momento depois do Mundial que eu estava pensando em desistir de jogar basquete, né, por causa das situações econômicas, a situação do que é ser atleta de esporte olímpico, deporte olímpico, como se diz, no Brasil. Essa instabilidade não é feminino, mas os outros esportes feminina. Um dia você tem time, outro dia você não tem time, um dia você tem que sustentar seu irmão, você tem seu filho.
Então, essa luta diária tem muito. Eu sei que tem muitas atletas que já pensaram também depois de conquistar uma medalha ou um troféu ou um objetivo tão nobre para a modalidade dela, que teve esse receio de titubear perante a isso. É, difícil. Olha, e aquela campanha de 94 foi inesquecível, né? Falou, e foi praticamente impecável. Foram 8 jogos, duas derrotas, né? 6 vitórias. E a semifinal, marcada, lógico, contra os Estados Unidos, uma vitória por 3 pontos, até anotei aqui para não esquecer, 110-107. E daí a vitória contra a China, que vocês haviam perdido na fase anterior, por 96-87. Uma revanche na final, né, Ale? Sim, foi uma revanche. Eu acho que nós não queríamos perder aquele jogo. Na realidade, tem gente, porque por causa do cruzamento, porque tem hoje, você pode até fazer estudos matemáticos. Mas na questão, nós tivemos defeitos na marcação. Se você for ver o jogo da semifinal, né, no cruzamento para sair os finalistas, nós tivemos da oitava de finais para quarta de finais, da quartas de finais para a semifinal. Nós tivemos alguns erros na defesa contra a China, pecamos em algumas vezes e isso foi sanado, né? Mas foi uma conquista que eu acho que não é só de aquelas 12 que estavam lá, e sim que vem sendo construída. Até estava falando para a Norminha que ela é uma fofa, desde 71, que outro dia eu estava numa live com a Norminha, eu falei, nossa, Norminha, algumas coisas que o Valdir Pagan falava para você, ele falou depois do finado, o Valdir Pagan, que era o nosso diretor, era o técnico delas, né? Falava para nós em 94. Então foi uma coisa que veio construída num processo. Todo mundo pensa, porque foi só aquela geração. Não, porque para formar uma geração tem tudo um contexto. Você sabe, Felipe. Tem vezes que tem países que demora 20 anos para chegar a uma medalha no esporte coletivo, porque até juntar todas as gerações, peças-chaves, tudo isso é difícil. É muito difícil, principalmente no feminino. E aquele time também, acho que vai ficar marcado, não só o time de 94, mas essa geração, né, Ale? Você, a Marta, a Hortência, a Paula, a Janete, enfim, o pessoal, os nomes do nosso basquete. Porque hoje em dia, até você trabalhou lá como voluntária nas Olimpíadas de 2016 e eu como jornalista, a gente viu nosso basquete, 5 jogos, 5 derrotas em Jogos Olímpicos. É triste, né, Ale, ver a situação do basquete brasileiro? Com certeza é triste, é lamentável, entendeu? Muitos erros tiveram, muitas coisas também que eu estou até analisando para alguns outros aspectos, de não aprender com o passado, né? Com alguns treinadores do passado, a falta de organização, os problemas que tivemos com a nossa confederação, que agora está vindo uma retomada, mas vai ser difícil, não é? Que nós brasileiros gostamos de resultado fácil, viu? Não existe resultado imediato em 2 segundos. É um processo e nós temos que acreditar nesse processo agora, ainda mais agora que nós somos prejudicados com essa pandemia mundial. Pensar, vai ter que refletir, repensar algumas coisas também, porque nós estamos esse processo do confinamento, tudo. São várias coisas para ver se em 2028 nós colhemos fruto. Não vai colher fruto em 2024, não, gente. Vou ser bem realista. Em 2024, tem países, principalmente depois dos Estados Unidos é uma coisa, os europeus estão anos-luz à nossa frente. Quando eu fui em dezembro para a Europa, eu também fui para ver os treinamentos, ver o que acontece, a cabeça do atleta, viver com eles. É difícil. Olha, a gente vai fazer o sorteio da bola, a bola oficial da lei aqui, tem até a mãozinha com a assinatura da lei aqui, ó, até postei. Enfim, ó, nunca desista dos seus sonhos. Alessandra, tá aqui, ó, autografado. Eu vou fazer uma pergunta. Aí a primeira pessoa que responder e que tiver na ordem do sorteio aqui, que eu até anotei as pessoas que estão concorrendo, que tinha que ser seguidor da lei, o meu, enfim. Quantos pontos nesse jogo da final do Campeonato Mundial de 94, quantos pontos a Alessandra, a lei aqui, fez? Lembrando, a partida o Brasil ganhou de 96-87. Final Campeonato Mundial de 94 contra a China, tá bom? Então a primeira
pessoa que responder quantas pontos pro Brasil a Alessandra conquistou aí, fez e garantiu a nossa vitória, nosso primeiro título mundial e único até então, né, Ale? Então vai ser a pessoa que vai ganhar. Ale! Olha, nem eu lembro. Eu acho mais ou menos. Já tem, então vamos pesquisando aí, não é difícil, tá fácil aí, ó. O Flávio Moraes respondeu 78, não, 78 não. Se o jogo foi 96, a Ale fez 78 pontos, acho que é muito, né? Meu Deus! Não pode. Aí nesse jogo nem Magic Paula, nem Rainha Hortência entraria em quadra, porque só a Ale jogou, então. Olha, depois do Campeonato Mundial, como a gente falou, a seleção estava muito bem. Aí vocês foram para as Olimpíadas de Atenas, de Atlanta, perdão, 96. De Atlanta. De Atlanta. E daí também uma conquista muito importante, medalha olímpica. Sim, é uma conquista importante. Eu acho que a doação desse grupo, né, mudou poucas peças, né, de 94 para 96, até 98, porque a Paula estava no Mundial de 98, que nós estamos em quarto lugar. Ficar em quarto lugar do mundo não é qualquer um, não, porque se você vê o europeu que tem 32 países, eles têm o A, B, C, D lá, a zona A, B, nós ficamos em quarto do mundo. Temos que valorizar também isso. A coesão, a dedicação e a humildade do grupo. Todo mundo já sabia o seu potencial, o que teria que fazer já desde 94. Não é só o treinamento, não é só o talento que tinha o time, mas também não adianta você ter talento e não saber usar o seu talento, né? Então fica muito difícil, sabe, Felipe? O que foi importante é a doação. O tempo que nós treinamos muito, mais de 3 meses lá em São Luís do Maranhão, os jogos amistosos, e me lembro muito da preparação, né, a dedicação de cada uma, mesmo daquelas que foram para o grupo e depois foram sendo cortadas gradativamente até ficar as 12 finais, e a união mesmo na Vila Olímpica, a vida diária nossa na Vila, a ajuda, o espírito de equipe. Isso tem que sempre prevalecer. E, infelizmente, muitas vezes hoje no esporte de alto rendimento coletivo, na modalidades coletivas, não se fala muito nisso. Só fica no eu. Então, esse eu peca um momento. Porque assim, Ale, a gente sabe que a Hortência, enfim, tinha mais visibilidade, a Paula, como você falou, tinha visibilidade maior, mas acho que, como você acabou de falar, o conjunto forma. Não adianta só ter uma pessoa. Porque se não tivesse você no garrafão para pegar todos os rebotes e fazer lá aquela cesta, se não tivesse a Janete para estar ali também, enfim, não seria o Brasil campeão, né? Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Não seria. Cada um fez seu papel como no Mundial. Se eu tinha que fazer corta-luz e pegar rebote e defender as melhores pivôs daquela época no mundo, tem umas que são melhores do que as que outras estão hoje, era esse meu papel fundamental. E para construir uma vitória de equipe, cada um tinha que cumprir aquilo, seu determinado papel direitinho. Não teve jeito. Aí, como você falou, 96, então, a tua primeira Olimpíadas. E como foi como a gente falou, começo de carreira, você já estava na seleção, já tinha sido campeão mundial, você ainda nova, né? Você tinha 23 anos. Como foi representar o Brasil na sua primeira Olimpíadas? Você chegar lá e ver, né, a organização dos Estados Unidos, na Vila Olímpica, como que foi ter esse contato com atletas? Coisa que você, como você falou, nunca imaginou estar nesse meio, né? Não, nunca imaginei. Eu chorei na entrada da Vila Olímpica. Eu nunca pensei que eu ia entrar numa Vila Olímpica. E eu vou te falar, eu não sabia que você ia jogar basquete, mas o que me marcou na minha infância foi a despedida de 80, o Micho. Ele chorando. Eu lembro que tinha televisão, são poucas pessoas naquela época, em 80, que tinha televisão. O Micho chorando é a imagem mais emblemática de uns Jogos Olímpicos. Pessoal, se vocês não viram, procura no YouTube. Tem a encerramento de Moscou 80. Eu ficava assim, eu quero esse urso. Onde está esse urso? Nem sabia que era Jogos Olímpicos. Mas essa imagem é mítica. E pensar que depois de, não sei, de 16 anos, eu estava lá. Pesado, né? Então,
Tipo, foi anos de dedicação depois que eu entendi que era Jogos Olímpicos tudo, mas está entre os melhores, os seus ídolos, gente. É inesquecível. Você está com seus ídolos de outras modalidades também. Você está convivendo, vê que eles têm as mesmas dores, os mesmos sacrifícios, na mesma cama que você, você fala, nossa, eu sou gente também. Ele é gente também. E isso que é legal, né? Nos Jogos Olímpicos, enfim, você tá, né, na Vila Olímpica, comer, né, no bandejão lá do seu lado, você, delegação de basquete, do lado você encontra uma delegação de outro país, ou até mesmo do Brasil, sei lá, você encontra o vôlei, o iatismo, o Robert Schauer. Isso é muito legal, esse contato, né, Ale? É muito bom esse contato. Uma das cenas mais marcantes, eu acho, tipo, de Vila Olímpica, que foi quando o tênis, foi em 2004 que o tênis foi incorporado, tinha que ir para ficar, para fazer pontuação no ranking, eles tinham que morar dentro da Vila Olímpica também, ficar alojado na Vila Olímpica. Foi quando o Federer entrou no refeitório, o refeitório inteiro levantou e bateu palma para ele. Então, Caramba. essa cena não sai da minha cabeça. Não Olha. sai da minha cabeça. Todo mundo levantou e bateu. E ele todo envergonhado, porque com o prato, com a bandejona, tipo assim, nossa, não esperava que a minha vinda para a Vila Olímpica seria isso. E no horário de pico do almoço. Acho que tinha mais de 200 pessoas dentro do refeitório central. Olha, eu vou fazer novamente a pergunta, Ale. Quantos pontos para ganhar a bola? Que quem responder de forma correta vai ganhar essa bola aqui. Teve duas pessoas que responderam, mas elas não estão. Até olhei de novo aqui. Elas não estavam concorrendo. Elas responderam, mas não estavam concorrendo. Então, eu vou fazer novamente a pergunta. Quantos pontos a Alessandra fez na final da Copa, do Campeonato Mundial de 94, que o Brasil ganhou da China? Tá aqui, ó. Tá bom? Daí, depois dessas Olimpíadas, como a gente comentou, você foi para o seu segundo Mundial, que foi o quarto lugar em 98. Também, como você falou, uma boa campanha, né? Chegar aí no Mundial entre os 4 melhores também está excelente. 2 anos depois, outra medalha olímpica, né? Bronze. Sim, Sidney. Daqui uns dias vai fazer a última medalha, 20 anos. Então, nossa, 20 anos da última medalha do basquete, né, feminino brasileiro. Medalha da superação, né? Nós saímos do Brasil um pouco criticadas também. Criticada a desconfiança, né? Sem Paulo, sem Hortência, que elas vão fazer lá do outro lado do mundo, né? Chega na primeira fase, nós perdemos 4 jogos, 3 jogos na primeira fase. Perder 3 jogos na primeira fase, gente, isso aí, medalhista, é inédito, sabe? É superação da superação. Depois de nós, quem fez isso foi o vôlei em 2012 feminino. Só. Porque perder e pensar assim, esse time vai ser eliminado, porque ninguém apostava, né? Não, ninguém apostava. E você, porque não perdeu os 3 primeiros jogos, nós só fomos para as oitavas de finais, porque não disputamos ponto average com a Eslováquia, né, na realidade, né? E nós perdemos de menos contra o Canadá. Essa é a realidade. Caramba. Porque nós estávamos ali, se fosse vitória, nós estávamos empatados. Puta. Ia ser pau, cara. Então, nós pegamos o primeiro, quem era? A Rússia, depois da antiga União Soviética, o time da Rússia era cotado a medalha, gente. Imagina, da União Soviética, ela sendo cotada em 2000 para ser medalha. Era o melhor time da Rússia, depois de Seminova. Se fosse, unidos, não de um destaque de uma jogadora. Tinha talento em todas as posições. Eles tinham uma chutadora de 1,90. 3, ela chutava daqui de cima. Você imagina? Como você vai marcar um negócio desse? Com Baranova, Shakirova. Shakirova até jogou aqui no Brasil, que era Bonachenko, o sobrenome dela, de solteiro. Então, entre as melhores da Euroliga, das top scorer. Porque o russo gosta de atacar muito, é igual o brasileiro, né? Marcar, tem hora que... Aí, o que acontece? Aquele jogo foi a superação. Nós perdemos a Janete no primeiro tempo, né? E a Marta deu... Eu sempre falo, mas um dia conversando com a Marta, falei, obrigado, Marta, pela sua dedicação. Seu último Jogos Olímpicos, você é jogadora veterana. Você vai lá
te põe na posição que você não treinou, ela não treinou a posição 3, a posição não era dela, porque ela jogava de pivô. Para jogar no jogo mais pauleira do campeonato, o jogo-chave, e ela se dedicou e se doou, né? O grupo inteiro se doou, mas se tivesse alguma falha nessa posição, nós não teríamos pego a medalha, né? Tudo bem, a sexta final foi minha, mas tem vários fatores que aconteceram naquele jogo que quase ninguém sabe, só fica bonitinho lá no final. Lógico, a sexta foi minha em cima de 2 mulheres de 2 metros, mas nós tivemos vários problemas até chegar ao resultado final. Depois chegar na zona de medalha, que também teve zebra da outra chave, né? Porque nem pensou que a Coreia ia tirar a França. Era o melhor time da França depois de 2012, que elas foram medalha de prata em Londres. Era melhor o time de 2000 do que esse de 2012, porque eu joguei com as duas gerações em times, entendeu? E tá lá. A Coreia tirar e nós fomos para a medalha ainda ganhar na prorrogação, porque o jogo terminou empatado, gente. Foi um jogo. Nós chegamos para mais um momento. Nós vamos ganhar, nós viemos para ganhar e nós queremos ganhar. E a tua cesta também foi inesquecível. Foi a tua cesta principal da carreira contra a Rússia? Enfim, faltando segundos, você chegou e pum, no garrafão, cesta. Aquela comemoração, você lá assim, pra gente olhando, nossa senhora. Ginásio inteiro lotado em Sydney, ninguém acreditava, eles bateram o pau, tipo assim, é inacreditável, né? Quando eu cheguei na Vila Olímpica, todo mundo parabéns, eu assim, porque você assiste, né? Tem as TVs, né, que você tem os canais fechados lá, que você assiste, falava, nossa senhora, tipo, eu treinei muito para chegar aquele momento, eu não sabia quando esse momento ia chegar. Mas eu treinei demais, entendeu? Foi uma cesta de superação, não só da superação do jogo, a superação minha, própria pessoal, entendeu? De tantos nãos que eu levei na vida, como a própria Paula falou. A Alessandra é a pessoa que mais foi fazer teste e sempre falaram não para ela. Que a minha história é quase igual ao do Cavu, porque eu fui fazer teste num lugar, não. Outro no lugar, não. Sabe quando? Porque já jogava vôlei. E depois vai lá e bum! Porque ninguém acreditava. Não, mas entendeu? Então tudo passou na minha cabeça, toda a minha vida passou na minha cabeça, de todos os não, de tudo que eu sofri, tudo aquilo ali foi um grito de libertação. A hora que eu deitei no meio da quadra e eu berrava. O Barbosa quase teve ataque do coração. Barbosa quase teve um infarto, ele tá entrando no meio da quadra antes do jogo terminar. Aquele jogo teve uma sucessão de erros, gente. E a Matilde no fundo bola. Quase dando fundo bola junto. Depois, foram momentos de tensão. Olha, daí depois das Olimpíadas, outro Mundial, né? Que você foi para o Mundial, daí o Brasil não conseguiu medalha, enfim. E daí depois, 2004, sua última Olimpíada, seus últimos Jogos Olímpicos, daí o Brasil ficou em 4º lugar, 2004. Ali foi... levamos a revanche da Rússia, né? A revanche, 6 pontos, perdemos por detalhes. Eu assisto aquele jogo até hoje, Felipe. Tem hora que eu falo, meu Deus, olha que quanta besteira nós fizemos. A bola de 3 não caiu, as dela caiu tudo. Eles implantaram uma zona lá com aquelas mulheres com o braço que parecem uns espanadores. E aí foi, mas é a vida, né? Elas estavam, entendeu? Tinha uma outra geração entrando na seleção, né? Então, o time era bem modificado, mas nós continuamos entre os 4 melhores do mundo. 4 do mundo, lógico. Até 2006, nós estávamos entre os top 4. 2006, como você falou, daí já foi o teu 5º Mundial, né? 5? É o 4º? 4, 2010, tá certo. 4º Mundial, também, outra vez, 4º lugar. Ale, você tem 5 Mundiais e 3 Jogos Olímpicos, tem muita história, né? Tem muita história para contar. Eu tenho que escrever um livro, né? Daqui a pouco. Não falando da vitória e derrota, que isso aí até eu fico perguntando, mas será que na vida o que importa, ainda mais nesse mundo aqui, só vitória, só riqueza? Não importa, não estamos vendo aí, não importa nada disso. Importa a essência, né? Então, das histórias que eu posso contar, das coisas que eu vivi, porque eu morei em 10 países, né? E as curiosidades,
tipo o Amaral, aquelas piadas que você tem, aquelas gafes maravilhosas que todo mundo tem, né? Não vou falar que não, né? Olha, As gafes. sempre tem o ganhador aqui da bola, ó. Quem respondeu e estava... Até estou olhando de novo aqui para ver se as pessoas estavam concorrendo. E a pessoa que realmente respondeu e estava no concurso, quem ganhou foi o Flávio Moraes. Ó, ganhou a bola aqui. Flávio! Vamos ver se ele joga basquete, pelo menos, né, Ale? Pelo menos com a bola aqui não tem erro. É o Flávio 1952? Isso, esse aí. Nossa, tá aqui na frente da minha tela. Olha que legal, até li. Parabéns, Flávio, parabéns mesmo. Eu imaginei que era 10 pontos, eu não tinha certeza não, gente. 10 pontos. Eu vou fazer um outro sorteio. Como teve muita gente que participou, Ale, eu vou fazer uma outra pergunta. Tem um livro aqui do Carlos Honorato, também medalhista olímpico. Você lembra do Honorato, do judô, Ale? Sim! Então, eu fiz uma live com ele na semana passada e daí ele não deu tempo de entregar durante a live, ele me entregou um livro. Então, vou fazer o sorteio aqui também. Vou fazer outra pergunta. Essa pergunta é fácil, essa aqui, ó. Qual o número que a Ale, de camisa que a Ale jogava na seleção? Qual o número que a Ale gostava de jogar? Ale, por que esse número? Não fala o número, mas por que esse número que você jogava? Primeiramente, porque eu comecei a jogar nesse dia, porque eu sou devota do Santo. Umas coisas meio... E porque é o dia da padroeira da cidade onde eu comecei a jogar também. É feriado nessa cidade. Feriado. Olha, ó, já temos ganhador também, ó. O Vandi Linhares já ganhou, número 13. Aí, ó. Olha! Muito bem, Vandi. Aí, ó, ganhou. Olha, falam que 13 dá azar, para você não dá azar nenhum, né? Não, 13 não dá azar. Eu não vou muito esse negócio de número, não, mas não dá azar, não. Não dá azar. Para mim, só me deu vitórias na vida. Eu estava vendo também um pouquinho da sua carreira internacional. Você jogou, vou até ler aqui, porque tem muito país. Você jogou na Eslováquia, jogou na Coreia, jogou na França, jogou na Itália, jogou na Romênia, jogou nos Estados Unidos, na WNBA, na Liga Norte-Americana de Basquete, enfim. Estava contando aqui, e lógico, no Brasil, são 11 países, Ale? Sim, eu joguei em 11 ou 10? 10 eu contei. Joguei na Coreia, Espanha. Contando com o Brasil, 11. Com o Brasil. 11, sim, contando para o Brasil, porque eu voltei, é 11. Sim, eu joguei também na Rússia. E, ó, eu vou falar aí, tem país que eu não morei na capital, tipo na Rússia, eu morei em Kazan, cidade onde que era passar, onde Jesus Campos passou, a Rota da Seda. Então, muitos lugares históricos, mesmo na Turquia, eu morei em Adana, eu não morei em Istambul. Então, só em Seul. Em Seul eu morei, na Coreia do Sul eu morei em Seul mesmo. Eu morei em Seul. Muita história, muita cultura. Aprendi um pouco da língua de alguns países, até para poder se virar. Não é a questão do basquete, gente, é a questão social. Porque se você quer conhecer até seu próprio país, você tem que ler história, né? E tem gente esquecendo de ler história do Brasil e continua falando porcaria por aí. Então, até para entender, então você tem que entender muitas coisas. Até porque o que é permitido, o que não é permitido, sabe, gente? Respeitar. Então, é importante você saber o contexto histórico para saber por que eles reagem, uma determinada nação reage daquele modo. Então, isso eu aprendi muito, já desde o primeiro país que eu entrei. O primeiro ano que eu fui jogar na Europa foi em 97, eu nunca vou esquecer, dia 27 de dezembro de 97, eu fui para a Itália, para Sicília. Eu morava na Sicília, ninguém falava inglês, quase nem italiano, e eu fui aprender um monte de coisa, ainda mais por contexto político que estava passando na época na Itália, que não era uma época fácil também, né? E tinha coisa que eu olhava e falava, por que está acontecendo isso? Então, até entender, cair a ficha, fui aprender lendo, nunca fui na escola de línguas, sempre aprendendo com TV, com desenho animado e dicionário. Eu tenho um monte de dicionário, gente. Até tem um aqui na estante, cadê? Tem um perdido aí. Eslovaco-português. Não tinha Google Translator, não tinha nada disso, não. Ai. Olha, a Cleide Leone te pergunta, quantas línguas você fala?
Ah, Cleide, um beijão. Ela é a torcedora número 1 do basquete feminino. Sabe de tudo. Se você quiser saber, ela sabe de tudo. Tem camisa de todo mundo. Legal. Eu falo 4 fluente, eu falo depois o português, italiano, inglês, espanhol ainda misturo um pouco, porque eu não falo muito. Russo. Russo, E fala? antes eu falava um pouquinho, eu entendo um pouco de coreano. Algumas palavras ainda ficou. E a última vez que eu morei foi em 2006. A única língua que eu fui na escola, que eu tive que ir por causa do visto de trabalho, foi francês, mas eu não falo por causa da fonética. Eu sou muito ruim, como eu televo, essas coisas, eu não tenho fonética para francês. Não é que eu não gosto, mas a minha fonética é horrível, então eu falo inglês de uma vez. Olha, se você pudesse escolher desses países que você jogou, onde você moraria? Qual que você mais gostou? Se adaptou à língua, à temperatura, que às vezes está muito frio ou muito calor, você falou que não gosta muito do calor, enfim. E lógico, o dia a dia do país. Qual que, se você pudesse escolher hoje, eu quero ir e quero morar lá. Itália, lógico, né? Principalmente na Toscana. Boba não, né? A tua Eu família... tenho paixão pela Itália, gente. Eu passei 6 anos na Itália. Eu gosto da Toscana demais. Uhum. Entendeu? É o país que eu me sinto em casa, eu não sinto falta do Brasil. Uhum. E tua irmã mora lá, enfim, vira e mexe você. Agora com a pandemia não, mas vira e mexe você consegue estar lá, né? Mais ou menos, porque eu estou dedicando muito aos estudos, então muitas vezes eu não tenho como ir. Principalmente eu gosto muito de estar nas férias de verão. Aí aqui eu trabalho também no julho, é meio difícil. Mas eu tenho, o país que eu me identifico mais, onde eu tenho mais amigos, que eu estou falando não brasileiros, mas italianos. Apesar que eu tenho amigo no mundo inteiro, né? Isso aí é o de menos, né? E outro país que eu gostaria de morar, até por questão, sei lá, uma experiência bem do outro lado do mundo, é a Austrália. Eu gosto da Austrália também, já tive uns tempos lá, né? Ainda mais 2 medalhas em Sydney. Não é todo dia que você ganha 2 medalhas em Sydney. E gostaria de ter uma experiência por lá. Mas que, tipo, o lugar que eu moro, que eu já morei, estou tranquilamente em casa, a Itália, com certeza. Não sinto, para mim, tanto que falar italiano todo mundo fala, onde você aprendeu? Eu falei, eu aprendi sozinha na rua. Olha, tem bastante gente aqui, enfim, cada hora está aumentando o número de gente visualizando nossa live aqui. Então eu vou ser bonzinho, vou fazer um outro sorteio, vou fazer um kit, na verdade. Eu tinha deixado aqui, aqui ó, da Just Fit, eles mandaram uma pochete para celular, enfim, quem gosta de correr, quem gosta de caminhar, põe o celular aqui. E o Carlos Dias, o ultramaratonista, ele mandou uma camiseta também. Ele vai fazer um desafio, Ale. Já estava fazendo, na verdade, mas ele teve que ser interrompido pela pandemia. Ele saiu correndo de São Bernardo do Campo, você conhece aqui no ABC Paulista, e ia até Porto Seguro, na Bahia. São 1.600 quilômetros correndo. Né? A pergunta para ganhar esse kit também é sobre a Alessandra. A gente sabe, tem o ranking das maiores cestinhas da seleção brasileira. A primeira é a Hortência, a segunda é a Magic Paula, enfim. Em que lugar está a Alessandra? Eu vou dar uma dica. A Ale está entre as top 10, tá? É fácil, é fácil. Opa, nossa, nem eu sabia. Ah. Eu não ligo muito essas coisas, não sabia. Nossa, que legal. Você está entre as top 10. Pode ver aí. Então, mesma coisa. Pessoal que responder, enfim. Primeira é a Hortência, segunda a Magic Paula, e depois já estou dando dica. Então, a Ale está entre... a terceira e a 10ª. Vocês depois me deem a resposta aí, lembrando que tem que estar inscrito também no sorteio. Ale, e quando que você decidiu se aposentar? Assim, de carreira, como você sabe, a gente joga no Master ainda, mas quando você fala assim, opa, nessa categoria em alto nível eu não consigo mais. Não, é o seguinte, na realidade, eu jogo ainda no Ponta Grossa, não jogamos liga, não aposentei. Mas eu falo que eu pensei assim, eu joguei mais 2 anos quando eu voltei para o Brasil de LBF. Eu joguei em São José dos Campos, fui terceiro, depois em Recife, que eu sou campeã da LBF em 2013, né? Aí o que acontece? Muitas coisas aconteceram, que ainda nós temos que crescer muito no Brasil, né? Na questão de esporte de alto nível, que não tinha nada a ver com esporte, mas mistura muita coisa ainda aqui no Brasil, que me deu vontade de falar assim, sabe uma coisa? Larguei.
Sabe quando eu fiquei 6 meses sem aparecer numa academia, sem treinar, queria pôr fogo em todas as quadras e todas as bolas de basquete, porque muitas vezes tratam ainda, tem treinadores que tratam o atleta muito, sei lá, não entendo, mas cada um faz o que faz, mas eu decidi, falei assim, eu vou cuidar da minha vida, que é estudar, transição de carreira, tem mais coisas para fazer na vida do que ficar jogando. E agradeço que tenha acontecido isso, porque foi um sinal. Porque hoje, se eu estou trabalhando, estou fazendo outras coisas, por causa desse sinal que eu já tive naquele passado. E também tem que agradecer algumas amigas minhas do veterano que falaram que viu esse potencial de ser professora de educadora física, de ser personal. E fazer eu trabalhar na área, porque eu tenho paixão de dar personal. Gente, nunca vi uma coisa igual, gente. Ó, futuramente, próxima semana eu vou ter um novo produto aí para vocês na área. Quero ajudar a pessoa com atividade física. Não falo fazer esporte por causa de estética, é qualidade de vida. Então, eu estou desenvolvendo aí uma consultoria que vai ser super legal para o pessoal, viu, pessoal? Para quem está afim de entrar em forma, melhorar, tanto que os médicos, outro dia eu estava numa consulta com um amigo meu, o médico falou assim, para você melhorar os seus índices de hipertensão, diabetes, colesterol, não é só o remédio que vai te ajudar, é a atividade física. Então, cada vez mais, o professor de educação física tem que estar no dia a dia das pessoas, só que muitas vezes não sabe como abordar, e é isso que eu quero, nós vamos conversar sobre isso. Legal. Olha, quem respondeu de forma correta aqui foi o Fernando Nogueira. Ele é morador de Indaiatuba, já ganhou o kit aqui, ó. Ganhou, dá para ir no parque correr com a pochete e usar a camiseta do Carlos Ultra aqui, ó. Ele até colocou, ó, você que não sabia, Lê, você é a 6ª maior pontuadora do Brasil. Nossa, que legal! Nem sabia, é sério. Eu devo ter visto, mas como eu não ligo para essas coisas, passa batido. Ultimamente, tem coisa que passa batido. Tô ficando velha, gente. Olha, faz falta aí aquele time até... chega a emocionar você ver o basquete brasileiro nessa situação, como a gente falou, situação bem difícil, e a gente pega um passado recente que tinha você, a Marta, a Janete, a Hortência, enfim. Tem solução o basquete brasileiro nesse curto prazo? Ou você acha que Olimpíadas está difícil, né? Nem vai tentar classificar para o pré-olímpico masculino, o menino não vai, né? Praticamente, só se tiver uma grande reviravolta. E quando será? 2024, como você falou, Paris tem chance de pelo menos ir? Não sei. Até eu falo, antes da pandemia nós poderíamos pensar em uma situação. Hoje, com a pandemia, tudo é indefinido, né? Porque tem que ver a verba que vão usar para o esporte, dá muitas políticas públicas, né? Nós estamos ainda no momento de isolamento, então tem muita coisa para correr ainda. Então, viu, o esporte, lógico, nós temos que pensar nas vidas humanas, na saúde. Mas o esporte ainda não está em primeiro lugar. Não falo, gente, eu não falo futebol. Futebol deixa de lado. Estou falando o esporte olímpico. E agora nós temos que, primeiramente, focar na saúde e bem-estar do atleta, né? Para depois ver o que vai acontecer. Essa é a realidade. Ainda mais que não tem testagem para todo mundo, não vão fazer bolha para campeonato. Então, eu sou contra isso, porque você não sabe se o cara vai chegar. Como ele vai pegar o transporte? Não é todo mundo que tem carro e o transporte público. Sim. Como que ele vai chegar? Ele vai trabalhar? Como está a alimentação dele? Porque aí baixa que é o que faz o vírus. Você contrair o vírus. Você acha que uma partida dura 2 horas? A sua imunidade fica como? Como você fica cansado depois? Como você vai se alimentar se você não tem dinheiro direito? Nós temos que ver, tem tantas coisas que é do âmbito social, que não é do esportivo, que tem que melhorar para depois nós falarmos de esporte. Então, infelizmente, nós perdemos essa chance em 2016. Agora nós estamos pagando por isso. E já estamos pagando por isso já faz décadas, e falando até da Copa do Mundo, porque nós não temos nem saneamento básico direito. Fica difícil, Fê, falar de esporte hoje. Eu falo, para mim fica muito difícil, porque aí vem as políticas públicas. Olha, queria te agradecer. Nosso tempo, infelizmente, vai chegar ao final. Queria agradecer todo mundo que participou. Foi muito legal. Enfim, você tem muita história, é super simpática. A gente já se conhece há muito tempo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado a todos os seguidores que estavam aqui